Fala, meus alunos, tudo bem? Começando o primeiro vídeo do canal aí, para vocês terem um pouco mais de base, para vocês terem um pouco mais de conhecimento, para você que está fazendo curso técnico, para você que está fazendo curso de nível superior, tá? A gente tem bastante conteúdo, a gente tem bastante material para vocês, tá? E vou pedir para vocês que se inscrevam, deixem um like, coloquem suas dúvidas lá, no nosso canal, que a gente vai tentar responder aí o mais breve possível. Nossa primeira aula, nosso primeiro módulo, na verdade, chama-se História, História da Radiologia. Tá? Vamos pontuar algumas coisas interessantes, algumas coisas que costumam cair em concurso público e algumas coisas que são muito mencionadas durante os cursos técnico e o nível superior. Em 1895, tá? Quando começaram as descobertas, né? E na época os cientistas, né, eram físicos, apenas físicos. Vocês vão reparar que no decorrer da história a maioria, né, 99,9% dos cientistas apenas eram físicos. Na radiologia a gente vai falar primeiro do Röntgen, que é o William Röntgen, ou William Conrad Röntgen. Ele nasceu em 1845 e veio a óbito em 1923. Em 8 de 11 de 1895, numa sexta-feira, William Conrad Röntgen descobre os raios-x. Röntgen, óbvio, como na época, Röntgen era físico, alemão, tá? Produziu radiação eletromagnética. A radiação X elas são ondas eletromagnéticas. Tá? Basicamente, depois a gente vai ver lá na frente em física das radiações, mas o raio-x basicamente ele é elétrons, né, que se chocam com um certo material, produzindo 1% de X e 99% de calor. Tudo isso aí aconteceu utilizando tubos, né, de raios, de pesquisas com raios catódicos, né, que a gente conhece na nossa ampola como cátodo, ou cátodo, ou anodo, e ele usou o tubo de Leonard Hittorf-Crux, que a gente vai ouvir falar muito nele. Esse episódio, né, ele ficou registrado como a descoberta oficial da radiação. Uma semana depois que o Röntgen descobriu raio-x, uma semana depois, o que o Röntgen fez? Botou a sua esposa como um manequim e fez um X da mão de sua esposa. Sua esposa chamava-se Ana Berta. E essa radiografia, né, esse raio-x, revelou os ossos do dedo, né, de Ana e o anel de casamento, que era um anel, né, muito grande. A imagem começou a circular pelo mundo, né, e o público ficou bobo, né, boquiaberto, que você conseguia enxergar dentro do corpo ou fotografar a parte interna do corpo, os ossos. Não demorou muito, né, e essa descoberta chegou aos ouvidos de Thomas Alva Edison, ou por nós conhecido como Thomas Edison. E ele já realizava vários experimentos com lâmpadas fluorescentes, etc. Na época, ele e um assistente, né, o Clarence Dale, decidiram realizar uma série de testes com a descoberta, né, por meio de um fluoroscópio, né, que era um equipamento inventado na época, que acabou de expor os dois a uma grande quantidade de radiação, tanto Thomas quanto o Clarence, que era o seu assistente. E isso foi por horas. Essa é a mão esquerda de Anna Berta Ludwig Röntgen, tá? que era a esposa de Röntgen na época. A mão esquerda, no concurso público, ele pode dizer mão direita. Eu já vi questão de concurso público que dizia mão direita, tá? Mas foi a mão esquerda de Ana Berta. E para vocês terem uma ideia, o tempo de exposição, lá, 15 minutos foi o tempo de exposição da mão. Não foi apenas uma vez, tá? Então Edison anunciou que a saúde dele na época, né, havia sido impactada de forma negativa devido à exposição excessiva aos raios-x. E em 1903, ele afirmou que sentia má digestão e encontrou caroços pelo corpo e teve a visão parcialmente comprometida. Logo depois, Edison escreveu um texto lá, né, dizendo: não fale comigo sobre raio-x.
Eu estou com medo deles. Parei de fazer experimento com eles há 2 anos, quando fiquei próximo de perder minha visão e Dale, meu assistente, praticamente perdeu o uso de seus 2 braços. Estou com medo do rádio e do polônio e não quero subestimá-los. Ele relatava isso quando falava sobre a radiação. Por sua vez, Clarence foi submetido a uma série de cirurgias, além de uma amputação do braço esquerdo. O braço direito também começava a ficar comprometido pelo efeito das radiações ionizantes. O assistente de Thomas ele faleceu em 1904. Na época, os relatos, o depoimento deixava claro que a importância de profissionais habilitados na sociedade, olha aí, já naquela época, informando que para trabalhar com a radiação, você tinha que ter pessoas que estudassem, que tivessem conhecimento, né? Então, isso foi rapidamente foi colocado, foi exposto às pessoas. 10/12 de 1901, Reutin recebe das mãos do príncipe da Suécia o primeiro prêmio Nobel de Física da história. Ele doou o dinheiro para a pesquisa científica na Universidade de Würzburg. De 1896 a 1897, teve a Guerra dos Canudos na Bahia. 1897, Joseph Thomson descobre o elétron, raios catódicos, feixes de elétron, o Thomson. Tá? É conhecido na radiologia por nós como Thomson. Em 1898, Pierre Curie e Marie Curie descobrem os primeiros elementos radioativos, que são o rádio e o polônio. Então, essas duas pessoas aqui, essas 3 pessoas, o Thomson, Pierre Curie e Marie Curie, são importantíssimos para a história. Também costumam muito estar em concurso público aí. Eles estão muito presentes lá no concurso público. Logo após a descoberta, foram identificadas algumas aplicações práticas do raio-x. Análise de objetos de arte, joias, objetos metálicos. Precursor da radiologia industrial, que a gente também vai falar disso lá na frente. Análise do corpo humano, precursor da radiologia médica. Para você ter uma ideia, naquela época não tinha costume de abrir o ser humano. E quando você abria o ser humano, geralmente o que acontecia é que ele vinha a óbito. Tá? Então, também, lá um pouquinho mais na frente, a gente vai ver que as práticas da radiologia começaram a ser usadas nas guerras, com os soldados. Né? Eles faziam raio-x lá no campo de guerra, nos soldados, e aí o médico ali conseguia salvar muitas vidas. Né? Várias experiências foram realizadas para adaptar o raio-x à prática médica. Inicialmente, utilização da radioscopia, pouca documentação, radiografia, né? E preferencialmente em chapas fotográficas. A gente vai falar disso aí, eu não gosto muito do termo chapa, mas foi muito utilizado e ainda. Em 25/3/1896, Thomas Edison tem a licença, né, obtém a licença e produz comercialmente a Thomas A. Edison X, a Ray Kit, ou Kit para Visualização Radioscópica. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás que ele e o assistente dele estavam trabalhando com o sistema de radioscopia, que inclusive em 1904 o Clarence, que foi assistente de laboratório dele, faleceu. Né? Ele começou a produzir esse tipo de equipamento. Se você observar aqui na foto, olha só, não existe proteção. Olha só como é que ele fica com a cara, basicamente no que considerava ser o visor, sem proteção nenhuma, recebendo toda a radiação ali no cristalino. Vamos falar disso aí também lá na frente, tá? Cristalino, olha lá. E a pessoa, né, o paciente, né, o indivíduo público, paciente lá, também recebendo essa radiação por minutos, né, desordenados. Em 1896, começaram os contrastes artificiais, né? Tubo digestivo, primeiro bismuto e posteriormente o bário, né? 2 elementos aqui, ó, importantíssimos, beleza? No início de 1896, primeira patente para um tubo de raio-x, né? Foi aperfeiçoado, olha lá, já começou a ter, provavelmente, né? Já tinha um vácuo,
Olha, ele era produzido pela Siemens e pela Helsky, tá? Ele não queimava após longos períodos de uso. Em dezembro de 1896, o primeiro papel fotográfico para raio-x. Em 1896, também realizada a primeira radiografia no Brasil, no Gabinete de Física da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pelo Dr. Francisco Pereira das Neves. Outra figura importante e cai em concurso público, Francisco Pereira das Neves. E essa data aqui ela pode ser citada. Eu já vi algumas citações dela em concurso público. Em 1897, Álvaro Alvim instala um aparelho de raio-x no Rio de Janeiro. Dedicação à radiologia diagnóstica e à radioterapia. Primeira radiografia de chifópagas, Rosalina e Maria. Com a realização de radiografias experimentais ou médicas, em vários lugares do mundo começam os relatos de queda de pelos, infecção, vermelhidão local, todos esses sintomas associados ao raio-x. A primeira radiografia de crânio, vamos lá, para quem faz radiologia sabe que é um absurdo. 30 minutos. Olha aí, gente, o raio-x hoje você faz check, acabou. É milissegundos e a radiação já acabou. Ao final de 1896, 23 casos de danos severos causados por raio-x haviam sido registrados em revistas científicas. Olha uma fotozinha lá, ó, final do século XIX, como é que era a sala de raio-x, olha. 1904, morre Clarence Day, 39 anos, assistente de Thomas Edison. A gente tinha falado lá no início, lembra? Ele era assistente na fabricação de kits de radioscopia. Ele registrou, na verdade, a sua luta com as queimaduras e amputações e linfonodomegalias. Início da proteção radiológica. Óbvio, quando começaram a perceber que o raio-x estava matando, vamos lá, o Dale, ele quase que ficava 15, 18 até 24 horas com equipamento de raio-x, né? Na radioscopia, né? Ele ficava o tempo todo, então a radiação para ele realmente seria mortal. 1908, nos equipamentos, isso foram os equipamentos, telas de chumbo em volta do equipamento e vidros plumbíferos. Gente, galera da radiologia vai ouvir muito essas palavras. Vidros plumbíferos. Em 1907, válvula de triodo, inventada por Lee De Forest. 4 de 5 de 1912, Max von Laue, Walter Friedrich e Paul Knopfler. Natureza dos raios-x e ondas eletromagnéticas. Elétrons para a formação dos raios-x eram oriundos de gases no interior do tubo. Impossível determinar a quantidade de radiação e padronizar técnicas. Os tubos estragavam rapidamente. William David, 1913, William David Coolidge anunciou um novo tubo de raio-x. Elétrons, que eram produzidos por filamentos de tungstênio, que até hoje eles são assim, né? E era aquecido, né? O efeito termoiônico, né? Isso aí está lá em física, a gente vai falar disso. O tubo desenvolvido no Departamento de Pesquisas da General Electric. Chapa do pulmão, 1913. Olha só, primeira chapa de pulmão, ó. Seio cardiofrênico, ó. Legal. Filme de base rígida, ou seja, era vidro. Hoje a gente trabalha com poliéster, né? E até então, muito utilizado. 1913, Albert Salomon, cirurgião alemão, radiografias da mama, peça cirúrgica. 19 de 12 de 1913, Gustav Buck, radiologista alemão, grade fixa. Aí lá na frente vocês vão ouvir falar, ó, de Buck, grade de Buck, né? Buck de mesa, Buck de parede, Buck vertical, Buck horizontal, né? 1914, escassez da matéria-prima, o vidro, fabricação da chapa radiográfica por conta da guerra. Devido à guerra, a fabricação de vidro caiu, né? E aí
né, houveram aumento do número de radiografias e, consequentemente, aumento o uso do filme flexível. 1916, Hollis e Potter, né, radiologista americano, mobilidade de grade. Vocês vão ouvir falar da grade de Potter, tá? Lá na frente a gente vai falar disso. 1918, é lançado um filme específico para radiografias, emulsão de alta sensibilidade, ou seja, velocidade, nos dois lados da base, que a base seria o poliéster. Permite o uso com duas telas intensificadoras. 1919, William A. Dandy, neurocirurgião de Baltimore, Estados Unidos. Ar nos ventrículos cerebrais. 1920, adesão ao filme de base flexível. Bom desempenho do filme e das telas intensificadoras. Fim do uso da chapa radiográfica. 1923, Jean Atans Sicard, neurologista francês, canal raquiano, lipiodol, visível aos raios-x. 1924, vesícula biliar e as vias biliares visíveis ao raio-x. 1927, Antônio Egas Muniz e a Escola Portuguesa, angiografia cerebral. Olha as evoluções acontecendo aí ao longo da história. 1927, surge o tubo de raio-x de anódio giratório. Bacana, a gente vai falar muito disso lá na frente. Isso é muito legal na aula de equipamentos e acessórios. Bowers, melhoria da qualidade da imagem e redução de tempo na exposição. 1930, Alessandro Valedona, médico italiano, desenvolveu o primeiro tomógrafo. Olha aí a evolução do X para o tomo. Idealizado em 1921 por André Edmond Marie Bocage. 1930, Bernard George Ziedes Desplantes, holandês, tomógrafo multidirecional. Aí você já está começando a ver a evolução da tomografia. Depois vem ressonância. 1936, Manuel Dias de Abreu, ou abreografia, galera. Criou a abreografia, olha lá. 1937, primeiro aparelho de abreografia instalado oficialmente no mundo. Instalação foi no Centro de Saúde número 3 da Rua do Resende, número 129 do Rio de Janeiro. 1942, primeiro protótipo de processadora automática. Olha lá, você botava o filme, o protótipo. O ciclo total para entrar o filme, fazer os processos e sair, né? Ele demorava 40 minutos. Era muito louco, era muito tempo. Aí vinha século XX, década de 50, né? Ultrassom. 1948 a 49, primeiro sistema de ultrassom com objetivos médicos. O Dr. Douglas Howry, médico americano, e o W. Hedrick Bliss. 1950, primeira imagem. No início as imagens eram em preto e branco, com pouca definição. Olha lá, um pescoço, com certeza você não vai conseguir entender, né? A bexiga e o saco gestacional. Primeiros aparelhos, ultrassom Posaconii, 1954, e o ultrassom Pascaner, 1957. Década de 50, intensificador de imagens, 1955, arco em C Philips, tudo isso já era equipamento de raio-x, tá? 1956, início dos processadores automáticos fabricados pela Kodak. 1960, filme radiográfico com base de poliéster. Aparelhos modernos, ultrassom da Aloca, 1960, e ultrassom da Vidossom, 1966. 65, primeiro protótipo de um mamógrafo com anódio de molibdênio, Charles Groys, Estrasburgo, França. 1969, mamógrafo com anódio de molibdênio. Possível. A construção da primeira máquina de tomografia ocorreu no Thorne End Central Research Laboratories, na Inglaterra. Uma grande parte da pesquisa foi suportada graças à contribuição da banda Beatles. Então, se não fossem os Beatles, em 71 foi realizado o primeiro exame de tomografia computadorizada do crânio. A Kingston Mollins Hospital, em Londres,
Godfrey Newbold Hounsfield, engenheiro inglês, e o Dr. Ambrose, neuroradiologista, gente, desculpa. Aparelho EMI Mark, da primeira empresa EMI. Tempo de exame, 2 horas e 30. Tempo para construção, para reconstrução das imagens, né? Para o aparelho, para o computador reconstruir as imagens, 9 dias. 71, introduzida a escala de cinza por Kossoff na Austrália. Diversos tipos de intensidade dos eco são representados em diferentes tons de cinza. Década de 50, década de 70. Olha lá, você consegue ver a cabecinha do feto aqui, ó. Perfeito, a barriguinha, ó. 70, Dr. Raymond Damadian descobriu que a ressonância magnética, né, descoberta de 40, podia ser usada como instrumento diagnóstico. 71, Paul Christian Lauterbur, químico americano, criou a técnica de gradientes e ela é usada até hoje, verdade. Tomografia computadorizada. Tomografia primeira geração. Tomografia axial computadorizada. 72, um ecrã único e filme radiográfico monoemulsionado para mamografia. Aí fazia redução de dose, né? 72, ecrã de terras raras. Sim, muito bom. 73, Paul Christian Lauterbur apresentou ao mundo a primeira imagem de um organismo vivo, molusco coletado por sua filha nas praias de New York. 76, Sir Peter Mansfield, físico britânico, e seus colegas em Nottingham criaram as primeiras imagens de uma parte do corpo, ou seja, foi exatamente um dedo. 1976, primeiro aparelho linear de tempo real. Década de 50, década de 60, 1976. 74, início dos tomógrafos de corpo inteiro, segunda geração de tomógrafo. Uma imagem, um corte, demorava 5 minutos. 78, quarta geração, cortes individuais, tórax ou abdômen, demorava mais ou menos de 30 a 45 minutos. Tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, conhecida apenas como PET por nós, desenvolvido por Edward Hoffman e Michael A. Phelps, em 1973. Não é o Phelps nadador. Tomografia PET gera imagens em fatia ou 3D, informam acerca do estado funcional do órgão. PET-TC sobrepõe imagens metabólicas, né? PET às imagens anatômicas, TC. 85. Em 83, primeiro aparelho de ressonância magnética, para uso de diagnóstico, instalado no Departamento de Radiologia da Universidade de Manchester, na Inglaterra. 89, início dos tomógrafos helicoidais. 98, tomógrafos helicoidais de múltiplos cortes, ou multislice, conhecido como multislice. Tomografia computadorizada deixa de ser apenas axial e passando a ser em multiplanos. Então, tomografia axial é o corte axial, corte coronal. Alunos, isso é legal, a gente tem que entender e vocês vão entender também lá na frente nas aulas. Corte axial, corte coronal e sagital. Consegue reparar que é um corpo, coluna, ó, barriga do paciente, ele está cortado, ó, sagitalmente. Coronal, o paciente está de frente, olha o corte dele. Como é que é? A costela, o início da costela aqui, tá vendo? Ó, aqui a bacia, né? E aqui é você fatiando o paciente como uma batata. Década de 90, mamografia digital. Passamos disso para isso aqui, olha. Então, século 21, galera, olha lá. Mais um exemplo, ó. Aparelhos da evolução, 50, 60, 70 e olha aí, em 2005 o ultrassom. Evolução da radiologia, olha. Aparelho de telecomando. Galera, aparelho de telecomando é o máximo, esse é muito legal. Tá? O raio-x basicamente é o mesmo, a mesa muda, ela levanta, ela faz angulação, muito bacana, a gente vai ver em equipamentos acessórios. O transportável digital, né, que você pode levar para o leito, esse aqui do lado direito.
Você leva ele até o leito onde o paciente está acamado, onde ele não pode se levantar ou não pode sair do local que ele se encontra. E você tem o arco em C, que é muito utilizado em cirurgias, tá? A digitalização da imagem radiográfica, processadora antiga, né? A câmara escura e a câmara clara, que é onde você tem o negatoscópio, etc. Tá? A digitalização da imagem, ó. Estação de trabalho. Isso aqui é um scanner, você coloca o cassete, aí você deixa de ser chassi, coloca o cassete aqui, ele lê, você coloca o protocolo e etc. Muito bacana. E você pode imprimir esse exame ou ele vai aparecer lá para o médico, na tela do computador lá da sala. Aqui um outro modelo, tá? de raio-x digital, ele recebe aqui a imagem. Evolução da qualidade, olha, chapa em 1898, olha a evolução do ultrassom, 59, século 21, olha que salto que a gente deu. Evolução da tomografia, olha lá, cérebro, né, crânio, olha lá, você consegue separar, recortar, fazer montagem 3D, virar de um lado para o outro, olha, perfeição. E da ressonância magnética, olha, axial, olha a angio-RM cerebral, olha, reconstrução 3D, polígono de Willis, olha que bacana. Então é isso aí, galera. Vamos para uma segunda aula, eu devo estar postando essa segunda aula, colocando essa segunda aula lá pra gente, tá? E aí, dúvidas que vocês tiverem, escrevam, mandem, joguem like, critiquem, o que vocês tiverem dúvida, o mais importante, mandem a pergunta que a gente vai estar tentando resolver aí para vocês. E a gente vai continuar na próxima aula com a nossa história da radiologia. Abraço!